Como é que ficam as relações econômicas do Brasil com o Reino Unido nesse momento? Assim, o Brasil ele tem relações fortes com a China, é claro, nosso principal parceiro comercial, tenta estabelecer uma ponte com a União Europeia, mas como é que fica o Reino Unido nesse processo, uma vez que ele não está mais dentro da União Europeia? Leonardo, tem uma grande oportunidade aí. Quando a gente fala desse acordo Brasil, que na verdade é Mercosul, União Europeia, a gente está falando do maior acordo, que não é só um acordo de livre comércio, mas sim um acordo de cooperação, o maior do planeta. Então, é assim, é um acordo que pode agregar para o PIB brasileiro mais de 125 bilhões de dólares só nos próximos 15 anos. A CNI, ela estima que se esse acordo fosse assinado, teria aí um crescimento de 3% ao ano só por conta desse acordo. E o Reino Unido, depois que ele saiu da União Europeia, ele enfrenta ali algumas crises de abastecimento, assim, esse Brexit ele demorou um pouquinho, né, para o Reino Unido chegar a um acordo com a própria União Europeia. Então, existe uma oportunidade grande para o Brasil, para o Mercosul, de celebrar, de repente, um acordo com o próprio Reino Unido, já que agora a gente deveria falar de dois acordos. Um acordo específico com a União Europeia, que é esse que eu torço muito para que vá para frente, porque vai impulsionar bastante nossa economia, e um outro com o Reino Unido. Lembrando que daqui a mais ou menos 20 dias o Brasil vai receber aí o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido em uma reunião de alto nível que vai acontecer aí entre os dois países e quem sabe aí a gente começa a ouvir sobre um acordo entre os dois países. Isso seria bom para o Reino Unido também agora, principalmente nesse momento de crise de abastecimento, a gente como um grande produtor agrícola, para eles seria muito interessante. Orian, sobre a reafirmação, né, do presidente Lula sobre a conduta da Rússia, condenar a Rússia pela invasão, é importante fazer isso também nessas novas viagens, depois das posições tão criticadas aí do presidente brasileiro quando ele foi à China? Importantíssimo. Essa foi. Eu recebi com muita pena, na verdade, esses comentários que o presidente fez lá atrás, porque essa viagem para a China ela era muito importante para reaproximar os dois países, né? Lembrando tudo aquilo que o Bolsonaro fez, o Ernesto Araújo, quando era ministro das Relações Exteriores, fez um artigo chamando o coronavírus de comunavírus. Então, assim, teve ali alguns atritos entre os dois países. Era importante o Lula tentar estender a mão para reaproximar o Brasil da China, que é o nosso maior parceiro comercial, mas tudo isso, todos os acordos que foram assinados entre os dois países, infelizmente foram ofuscados por conta das declarações do presidente em relação à guerra na Ucrânia. A mesma coisa depois aconteceu quando o presidente Lula foi para Portugal, teve aquela coletiva de imprensa ao lado do presidente português, Marcelo Rebelo, que eu acompanhei remotamente, fiquei um pouco constrangido, para falar bem a verdade, porque o presidente estava ali num território da OTAN, ao lado de um presidente de um país da OTAN, de certa maneira, naquela situação ali, né, desconfortável de você tentar, enfim, ele estava culpando basicamente a OTAN em território da OTAN pela continuidade da guerra. Então, eu acredito que talvez seja um tema que o Brasil nunca devesse ter entrado. É louvável essa postura do presidente de tentar mediar esse conflito, né? O Brasil ele teve historicamente essa postura de neutralidade nesses conflitos, uma diplomacia muito respeitável que a gente teve ao longo de toda a nossa história, que foi manchada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente não precisava disso agora, era o momento do Brasil retornar e não de parecia que a gente estava decolando e de repente ali deu uma derrapada, mas parece, tudo indica que o presidente Lula está conseguindo de alguma maneira consertar isso.